Bob Dylan. Um nome que dispensa apresentações, pois ele é uma lenda viva na história da música mundial. Nascido em uma família judaica em Minnesota, o jovem Robert Zimmerman escolheu um nome artístico inspirado no poeta Dylan Thomas, e assim nasceu uma lenda. Dylan não é apenas um músico, ele é um poeta, um símbolo de resistência e um contador de histórias para gerações. Mas o tempo não poupa ninguém. À medida que Bob Dylan ultrapassa os 80 anos, muitos se perguntam como ele está vivendo agora. Dylan nunca foi alguém que falasse muito sobre si mesmo. Ele é o tipo de artista que deixa sua música falar por ele. Mas para alguém que já esteve no auge da fama, que fez o mundo inteiro ouvir sua voz, sua vida agora é realmente tranquila? Ou é a solidão de um gênio cansado? Vamos analisar mais de perto os anos finais de Bob Dylan para descobrir a verdade. A lenda imortal e seus anos gloriosos. A jornada de Bob Dylan pela indústria da música tem sido nada menos que extraordinária. Desde seus primeiros dias no folk até suas incursões no rock, no gospel e além, ele desafiou constantemente as expectativas, estabelecendo novos padrões artísticos enquanto influenciava inúmeros músicos. Sua carreira não é apenas uma história de sucesso, é um testemunho do poder da reinvenção, da resiliência e da busca incansável pela expressão artística. Nascido Robert Zimmerman em Duluth, Minnesota, Dylan chegou a Nova York no início dos anos 1960 com pouco mais do que um violão, uma gaita e a cabeça cheia de canções. Ele foi atraído pela cena do renascimento folk no Greenwich Village, onde artistas como Woody Guthrie, Pete Seeger e Joan Baez estavam causando impacto. Guthrie, em particular, tornou-se uma grande influência e Dylan logo se estabeleceu como uma estrela em ascensão no mundo do folk. Seus primeiros álbuns, incluindo The Freewheeling Bob Dylan, apresentaram ao público sua habilidade única de composição. Faixas como Blowing in the Wind e Don't Think Twice, It's All Right, exibiam sua sensibilidade poética e talento para contar histórias, garantindo-lhe a reputação de uma voz profética para a juventude. Mas Dylan nunca foi do tipo que permanecia no mesmo lugar musicalmente. À medida que os anos 1960 avançavam, ele se afastou do folk tradicional, incorporando instrumentos elétricos e um som mais agressivo. Essa evolução culminou em Highway 60 e um Revisited, de 1965, um álbum que mudou o rumo da música rock. Com Like a Rolling Stone, o disco rompeu as convenções da música popular, com sua duração de 6 minutos e letras introspectivas e cortantes. A transição de Dylan para o rock não foi isenta de controvérsia. Sua apresentação eletrificada no Newport Folk Festival, de 1965, foi recebida com vaias de puristas do folk, que viam isso como uma traição. No entanto, Dylan seguiu em frente, recusando-se a ser rotulado em um único gênero. No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, Dylan continuou a se redefinir. Ele mergulhou na música country com Nashville Skyline, que revelou um lado mais suave e melódico de sua voz. E mais tarde, experimentou influências do gospel e do blues. Álbuns como Blood on the Tracks e Desire solidificaram sua reputação como um dos mais cativantes contadores de histórias da música. Ele não estava apenas escrevendo canções, estava criando narrativas que misturavam o pessoal e o universal de forma única. Apesar dos altos e baixos comerciais dos anos 1980, Dylan permaneceu uma figura incontornável na música. Sua Never Ending Tour, que começou em 1988, tornou-se lendária por si só, provando sua dedicação às apresentações ao vivo. Seja tocando em pequenos teatros ou grandes arenas, os shows de Dylan sempre carregaram um ar de imprevisibilidade. Ele frequentemente rearranjava suas músicas clássicas, mantendo o público em suspense e garantindo que nenhum show fosse exatamente igual ao outro.
No século XXI, a carreira de Dylan tomou mais uma reviravolta fascinante. Ele ganhou um Oscar por Things Have Changed, publicou uma aclamada autobiografia, Chronicles, Volume 1, e continuou lançando álbuns elogiados pela crítica, como Modern Times e Tempest. Mas talvez a maior surpresa tenha vindo em 2016, quando Dylan recebeu o Prêmio Nobel de Literatura por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana. Esse reconhecimento consolidou seu lugar não apenas na história da música, mas também no cânone literário, um feito sem precedentes para um compositor. Mesmo ao entrar na casa dos 70 e 80 anos, Dylan não deu sinais de desaceleração. Em 2020, ele lançou Rough and Rowdy Ways, um álbum que provou que sua chama criativa ainda ardia. O disco tornou-se seu 9º álbum número 1 no Reino Unido, tornando-o o artista mais velho a alcançar tal feito com um álbum de material original. Mais tarde, naquele ano, ele voltou a surpreender o mundo ao vender todo o seu catálogo de composições por cerca de 300 milhões de dólares, um movimento que gerou especulações sobre seus planos futuros. Ao longo de sua carreira, Dylan permaneceu uma figura enigmática, nunca se revelando completamente ao público, sempre mantendo um véu de mistério. Suas entrevistas são famosas por serem enigmáticas, suas aparições públicas são raras e suas escolhas artísticas são imprevisíveis. No entanto, apesar de tudo, sua música continua a ressoar. Gerações encontraram significado em suas palavras, conforto em suas melodias e inspiração em sua recusa em se conformar. Agora, aos 80 anos, o legado de Bob Dylan está firmemente estabelecido. Quer ele escolha lançar mais músicas, continuar a se apresentar ou se retirar para a solidão, sua influência no mundo da música e da literatura é inegável. Por mais de 6 décadas, ele foi um pioneiro, um poeta e um rebelde. Um homem que remodelou o cenário cultural e deixou uma marca indelével na história. E não importa o que o futuro reserve, uma coisa é certa: Bob Dylan permanece e sempre será uma lenda imortal. O acidente fatídico e o retiro dos holofotes. O acidente de moto de Bob Dylan, em 1966, continua sendo um dos eventos mais misteriosos e debatidos de sua carreira. No auge de sua fama, ele parecia invencível, lançando álbuns que definiam uma era, fazendo turnês incessantes e se tornando a voz de uma geração. No entanto, depois daquele fatídico dia de julho, tudo mudou. O acidente não apenas interrompeu temporariamente sua carreira, marcou o início de um novo e mais recluso capítulo em sua vida. Na época do acidente, Dylan tinha apenas 25 anos, mas já estava exausto pelo ritmo implacável de sua carreira. Em poucos anos, ele havia lançado uma quantidade impressionante de álbuns, incluindo Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde, 3 discos que revolucionaram o rock com suas letras poéticas e som inovador. Ele também havia feito a transição do folk para o rock elétrico, um movimento que polarizou os fãs e culminou em sua infame apresentação no Newport Folk Festival em 1965, onde foi vaiado por trair a música folk. Em meio à pressão das turnês constantes, ao escrutínio da mídia e à cultura caótica dos anos 1960, Dylan lutava para acompanhar o próprio sucesso. Então veio o acidente. No dia 29 de julho de 1966, Dylan sofreu um acidente com sua motocicleta Triumph 500 perto de sua casa em Woodstock, Nova York. Os detalhes exatos permanecem obscuros. Ele afirmou mais tarde que sofreu uma fratura no pescoço e ferimentos graves, mas não há registros hospitalares oficiais e nenhuma ambulância foi chamada. Isso gerou especulações de que o acidente pode ter sido exagerado ou até encenado como uma oportunidade para Dylan escapar da pressão esmagadora da fama.
Independentemente da gravidade, uma coisa era certa. O acidente deu a ele um motivo para desaparecer dos holofotes. Após o acidente, Dylan se afastou do mundo acelerado do rock e se retirou para uma vida mais tranquila em Woodstock, ao lado de sua esposa, Sarah, e seus filhos pequenos. Ele rejeitou o estilo de vida típico de uma estrela do rock, optando por viver em reclusão, longe do caos da fama. Durante esse período, parou de fazer turnês e raramente aparecia em público. Para muitos fãs e críticos, parecia que Dylan havia desaparecido. Mas ele não parou de fazer música. No porão de uma pequena casa rosa conhecida como Big Pink, Dylan e sua banda de apoio, que mais tarde se tornaria The Band, passaram meses gravando um verdadeiro tesouro de músicas. Essas sessões íntimas e despojadas mostravam Dylan em um estado mais relaxado e experimental, afastando-se da energia elétrica e densa de Blonde on Blonde para um som mais voltado ao folk e às raízes musicais. As gravações foram lançadas oficialmente apenas em 1975, no álbum The Basement Tapes, mas versões piratas já circulavam há anos. Canções como I Shall Be Released e Tears of Rage revelaram um novo lado de Dylan, mais introspectivo, nostálgico e profundamente pessoal. Seu retorno oficial à música veio com John Wesley Harding, um álbum que surpreendeu fãs e críticos. Em vez de seguir as tendências psicodélicas do final dos anos 1960, Dylan optou pelo minimalismo e pela narrativa, criando um som que parecia um afastamento de seu trabalho anterior. Canções como All Along the Watchtower mostraram sua transição para um estilo mais contido, porém poderoso. Esse já não era o mesmo Dylan que eletrizou o mundo poucos anos antes. Era um artista mais sábio e reservado, que não parecia mais interessado em ser a voz de um movimento. Em 1969, a transformação de Dylan ficou ainda mais evidente. Com Nashville Skyline, ele mergulhou de vez na música country, adotando um estilo vocal mais suave e melodioso, o que chocou muitos ouvintes. Ele colaborou com Johnny Cash em Girl from the North Country e lançou um de seus maiores sucessos comerciais, Lay Lady Lay. Foi um contraste radical com os hinos de protesto de seus primeiros anos, e mais uma vez, Dylan provou que não se deixaria prender por expectativas. Apesar de seu retiro dos holofotes, Dylan continuou evoluindo ao longo dos anos 70 e além. Ele brevemente voltou a temas políticos com Blood on the Tracks, um álbum emocionalmente cru, inspirado no fim de seu casamento com Sarah. Depois, surpreendeu a todos mais uma vez ao abraçar o cristianismo no final da década de 1970, lançando álbuns com influências gospel como Slow Train Coming. Sua capacidade de transitar entre estilos, gêneros e até filosofias pessoais fez dele uma das figuras mais imprevisíveis e fascinantes da história da música. Embora tenha abandonado em grande parte os holofotes após seu acidente, Dylan nunca deixou a música para trás. Nos anos 1980, sua carreira passou por altos e baixos, mas ele encontrou estabilidade com o início da Never Ending Tour em 1988, uma turnê que continua até hoje. Mesmo com o passar dos anos, Dylan manteve seu compromisso com as apresentações ao vivo, reinventando constantemente suas canções, desafiando seu público e recusando-se a se tornar apenas uma peça de nostalgia. Agora, já na casa dos 80 anos, Dylan continua escrevendo, gravando e se apresentando. Seu álbum de 2020, Rough and Rowdy Ways, provou que seu talento lírico ainda era afiado, e sua decisão de vender todo o seu catálogo de composições por centenas de milhões de dólares apenas aumentou a lenda de sua carreira. Seja visto como um gênio recluso ou simplesmente como um artista que sempre seguiu seu próprio caminho, uma coisa é certa. O retiro de Dylan após seu acidente não foi um fim, mas uma transformação. Ele escolheu uma vida longe dos holofotes,
mas nunca parou de moldar o mundo da música. Os últimos anos de sua carreira, uma perseverança surpreendente. Quando Bob Dylan entrou na casa dos 60 anos, muitos de seus contemporâneos já haviam se aposentado há muito tempo ou faziam apenas aparições públicas ocasionais. Mas Dylan era diferente. Ele continuou a fazer turnês incansavelmente, lançar novas músicas e até escrever livros. Sua ética de trabalho era simplesmente extraordinária, sem igual entre a maioria dos artistas de sua geração. Em 2020, aos 79 anos, Dylan chocou o mundo mais uma vez ao lançar Rough and Rowdy Ways, seu primeiro álbum com material totalmente inédito desde 2012. Enquanto muitos esperavam que um artista envelhecido diminuísse o ritmo, Dylan fez exatamente o oposto. Suas composições continuaram afiadas, repletas de reflexões históricas, poéticas e introspectivas sobre a vida, a fama e a mortalidade. O álbum foi amplamente aclamado pela crítica e rapidamente alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido, tornando Dylan o artista mais velho da história a conseguir esse feito com material original. Esse foi mais um testemunho de sua relevância duradoura. Décadas após sua suposta Era de Ouro, Dylan ainda tinha algo a dizer, e as pessoas ainda queriam ouvi-lo. No mesmo ano, em um movimento que surpreendeu a indústria musical, Dylan vendeu os direitos autorais de todo o seu catálogo de músicas para a Universal Music Publishing Group, por uma quantia estimada em $300 milhões. Isso significava que Dylan não tinha mais controle sobre os direitos das músicas que escreveu ao longo de 6 décadas de carreira, incluindo clássicos como Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone e Knocking on Heaven's Door. A decisão gerou especulações. Dylan estaria se preparando para o inevitável? Estaria garantindo o legado financeiro de sua família? Alguns viram isso como uma jogada comercial pragmática, enquanto outros acreditavam que era um adeus simbólico, um sinal de que o lendário artista estava lentamente fechando o último capítulo de sua carreira. Apesar dessa grande decisão financeira, Dylan não deu sinais de que queria se afastar de sua arte. Em 2021, apenas alguns meses após completar 80 anos, ele surpreendeu os fãs com Shadow Kingdom, uma apresentação transmitida ao vivo, com versões reinventadas de suas músicas antigas. O projeto foi bem recebido, provando que mesmo aos 80 anos, Dylan ainda estava se reinventando e encontrando novas maneiras de apresentar sua música. Mas, mesmo continuando a criar, os sinais de sua mortalidade tornaram-se mais evidentes. Suas apresentações ao vivo, antes imprevisíveis e cheias de energia bruta, tornaram-se mais contidas. Sua voz, já conhecida por sua textura áspera, tornou-se ainda mais rouca com a idade. Fãs de longa data perceberam que Dylan parecia cada vez mais distante, como se estivesse se retirando ainda mais para seu próprio mundo. Enquanto muitos artistas desaceleram nos últimos anos de vida, Dylan permaneceu uma anomalia, trabalhando incansavelmente, tomando decisões ousadas e recusando-se a desaparecer na obscuridade. No entanto, com cada novo álbum, cada turnê e cada anúncio inesperado, a pergunta persistia: por quanto tempo mais ele poderia continuar? Dylan estaria preparando seu ato final ou simplesmente continuava fazendo o que sempre fez, desafiando expectativas em seus próprios termos até o fim? A vida de Bob Dylan. Hoje, solidão ou serenidade? Então, como Bob Dylan está vivendo agora? Ao contrário de muitas outras lendas da música, Dylan nunca adotou o estilo de vida glamuroso das mansões de Hollywood e dos eventos repletos de estrelas. Em vez disso, ele leva uma vida tranquila e reclusa, passando a maior parte do tempo em Malibu, Califórnia. Aqueles que tiveram a rara oportunidade de conhecê-lo dizem que ele não se importa mais com a fama ou a atenção da mídia. Ele se afastou completamente do mundo digital, sem presença nas redes sociais,
sem entrevistas e sem declarações públicas, a menos que sejam absolutamente necessárias. Enquanto outras estrelas do rock mais velhas ainda buscam os holofotes, Dylan continua sendo um enigma, aparecendo apenas quando escolhe, em seus próprios termos. Muitos acreditam que Dylan está simplesmente aproveitando a vida do seu jeito. Ele passa os dias lendo, pintando e, claro, escrevendo música. Embora sua saúde não lhe permita mais embarcar em longas e exaustivas turnês, ele ocasionalmente se apresenta em pequenos eventos selecionados, onde pode manter uma conexão direta com seus fãs mais devotos. Para Dylan, a música nunca foi sobre sucesso comercial. Sempre foi sobre expressão, contar histórias e autenticidade. No entanto, nem todos veem sua reclusão como um retiro pacífico. Alguns acreditam que Dylan está vivendo na solidão, afastando-se cada vez mais do mundo. Ao longo de sua vida, ele teve muitos relacionamentos, mas poucos, se é que algum, realmente compreenderam o homem por trás da música. Ele foi casado com Sarah Lowndes, com quem teve 5 filhos, mas o casamento terminou em divórcio. Depois disso, teve vários outros relacionamentos, mas nenhum durou. Apesar de seu status lendário, Dylan sempre foi um forasteiro, um andarilho. Suas músicas deram voz a gerações, mas ele próprio continua sendo uma figura elusiva, difícil de decifrar. Se ele está vivendo em contentamento ou isolamento, é uma pergunta que só ele pode responder. Mas uma coisa é certa. Bob Dylan, mesmo aos 80 anos, continua tão imprevisível e misterioso como sempre. A lenda de uma geração, uma vida sem os holofotes. Bob Dylan nunca foi alguém que buscava atenção. Ele nunca precisou de festas extravagantes, ovações de pé ou admiração constante do público. Tudo o que ele realmente precisou foi da música. E, de muitas formas, a música precisou dele na mesma intensidade. Para os de fora, a vida atual de Dylan pode parecer melancólica. Ele já não tem uma esposa ao seu lado, seus filhos cresceram e seguem suas próprias vidas, e ele já não é o centro das atenções da indústria musical. As multidões ensurdecedoras, os estádios lotados e as manchetes globais agora fazem parte do passado. Mas para Dylan, talvez esta seja exatamente a vida que ele sempre quis, uma vida livre de expectativas, pressões e do peso de ser um ícone cultural. O distanciamento de Dylan da fama não é novidade. Mesmo no auge de sua carreira, ele resistiu à ideia de ser rotulado como o porta-voz de uma geração. Nunca gostou de dar entrevistas, raramente interagia com os fãs e frequentemente desaparecia da vida pública por longos períodos. Sua natureza reclusa não foi resultado de uma perda de relevância, mas sim uma escolha deliberada, uma que lhe permitiu criar nos seus próprios termos. Hoje, Dylan continua fazendo o que ama, ainda que longe dos holofotes. Ele ainda escreve, ainda toca música e ainda encontra consolo na arte. Seu legado está assegurado, seu impacto é inegável e sua influência é eterna. Ele não precisa provar nada a ninguém. Para alguns, sua solidão pode parecer trágica, um velho solitário que se afastou do mundo. Mas, para Dylan, isso pode ser a maior liberdade de todas. Uma vida sem espetáculo, sem performance. Apenas um homem e sua música, exatamente como sempre deveria ser. Bob Dylan já passou dos 80 anos, mas continua sendo Bob Dylan. Imprevisível, enigmático e infinitamente criativo. Ele pode não estar mais no topo das paradas, mas sua influência continua inspirando gerações de artistas. A vida atual de Dylan pode não ser glamurosa, mas é a vida que ele escolheu. E talvez, para alguém como Bob Dylan, o mais importante não seja como o mundo o percebe, mas sim permanecer fiel a si mesmo. O que você acha da vida de Bob Dylan hoje? Ele está realmente aproveitando seus últimos anos ou vive em solidão? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!